Fala, meu povo! Continuando meu projeto de leitura e de comentário dos livros que tenho lido, eu venho aqui hoje falar sobre o extraordinário, maravilhoso livro Sertões, de Euclides da Cunha, esse clássico da literatura brasileira, que eu tive interesse de ler de uma maneira muito inusitada. Um dia lá na nossa igreja, numa aula de escola dominical, o professor e amigo Marcos citou o assentamento de Canudos como sendo um exemplo de resistência do povo ao poder do Estado, né? Ao superpoder do Estado, né? E eu fiquei durante a aula pensando, nossa, tá? E eu pensei, eu tenho 36 anos, eu não conheço nada da Guerra de Canudos. E aí, fugindo muito do tema da aula, né? Que é da escola bíblica, eu comecei a pensar um pouquinho, poxa, vamos dar uma olhada nesse episódio tão importante da história brasileira que eu não conheço. Eu fui pesquisar algum livro que contasse desse conflito e aí encontrei o Sertões como sendo um livro que falava sobre isso. Na verdade, o Sertões ele fala muito além do que do conflito armado ali no assentamento de Canudos. Euclides da Cunha, ele era um jornalista, né, militar, também era engenheiro, era um homem brilhante, assim, de um repertório para escrever assim impressionante. E ele escreve esse livro sobre três óticas, né? Ele tem ali, primeiramente, ele fala da Terra, que é basicamente uma descrição da geografia, geologia, topografia, edafologia, hidrografia, desde ele saindo de São Paulo, que ele foi representando um jornal Estado de São Paulo, se não me engano, até chegar no sertão baiano. Ele vai descrevendo ali todas as formações minuciosamente, também a flora, a fauna do nosso país. Então, assim, esse relato é impressionante. Assim. Aí o primeiro ponto que me chama a atenção ali é o quanto que o jornalismo, a qualidade do jornalismo decaiu, imagino eu, do final do século XIX para hoje, né? Cara, sim, o repertório daquele cidadão ali. Eu como engenheiro florestal no século XXI, engenheiro florestal de formação, né, no século XXI, a profundidade, a forma que ele vai descrevendo aquilo ali é impressionante. É muito conhecimento, e é muito preciso e valoriza tudo que vem depois daquilo. Então ele não descreve por um acaso. Ele tenta mostrar. Ele foi um correspondente para relatar da guerra, mas ele vai mostrando muito além disso. O segundo ponto que ele trata no livro, né, a segunda seção do livro, é sobre o homem. E para mim é a seção preferida. Foi o que eu mais gostei do livro. Ele fala quase um estudo antropológico ali, né, das pessoas que vivem no sertão brasileiro. E ali ele descreve, pegando, né, partindo daquele ambiente quase inóspito em que aquelas pessoas viviam, ele fala sobre a honestidade do sertanejo, o sofrimento, o semblante, a crença, a fé do sertanejo. Nossa, quando ele descreve é muito legal, muito importante, assim. E aí é nessa sessão que tem ali aquela célebre frase, né, dizeres de Euclides da Cunha, que a gente sempre ouve, fala, né, que o sertanejo é antes de tudo um forte, ou que o sertanejo é o Hércules Quasímodo, né? E ele descreve ali, cara, e quem já foi ao sertão, quem já visitou o interior do Nordeste, quando lê isso, você é transportado, assim, para aquele momento, pelas descrições que ele faz. E eu li essa parte do livro justamente na época de festas julinas, né? Então aqui em Brasília a gente tem aquela caracterização do sertão, a música, um rastapé, né? Eu lembro muito de Luiz Gonzaga. E, nossa, e como é bonito, cara, e como essa descrição do homem, ele tá falando do povo brasileiro, tá falando das nossas raízes, tá falando da gente. Eu que sou filho de baiana, né? Cara, tá falando de mim ali. Quando eu li aquilo ali, putz, ele por coincidência, embora a cidade de minha mãe não esteja no sertão baiano, né? Ela esteja ali na margem do São Francisco, ele fala, né? Acho que imagina que na rota que ele faz para Canudos, ele passa pela cidade da minha mãe, que se chama Barra, e ele fala da fundação ali da cidade, que foi que fundou. E cara, falou de mim ali. Então, assim, eu me emocionei muito, assim. Essa parte do livro é muito difícil de explicar, assim, o que eu senti, assim. Eu li o livro inteiro com um nó na garganta, essa parte do homem, assim. Há um exagero ali. Ele era um homem de sua época, né? E como todos os militares, pensadores daquela época, ele era muito influenciado pelo positivismo, que tenta ter uma racionalização de tudo. Então ele estuda ali as raças, o índio, o negro, o mestiço como uma quarta raça, né? O índio, o negro, o branco. Então o mestiço, ele julga às vezes inferior, mas cara, não compromete nada do livro.
na verdade, enriquece, porque a gente está tendo informação de como um erudito de seu tempo enxergava as pessoas. Mas assim, essa parte do homem, da descrição do homem do sertanejo, do povo brasileiro, é extraordinária. É a melhor parte do livro para mim. E a terceira parte é a parte da luta, que ele fala dos conflitos propriamente ditos, do exército brasileiro, do exército baiano primeiro, depois o brasileiro se levantando, o presidente Prudente de Moraes, né, que vem logo após ali tentando acabar com o assentamento de Canudos. Cara, e ele descreve bem, é interessante, mas sem dúvida nenhuma, diante da primeira e principalmente da segunda parte do homem, a questão do conflito para mim não passou a ser tão interessante como eu imaginei que fosse, mas de fato é impressionante. Tendo dito isso, né, foi a nota 10 que eu dei até agora em 2023, foi a maior nota que eu dei de todas as leituras que eu fiz. O ritmo do livro às vezes é arrastado no início, mas assim, se a gente... porque a falta de repertório, a culpa é minha, não é do Euclides da Cunha. Às vezes assim, demora e tal, mas não, o cara é brilhante, é um gênio. E eu que sou burro e não consigo entender tudo que está ali no papel, né? Então eu que tenho o livro, é uma leitura que não é muito fácil, não é muito comum pra gente, mas, cara, vale a pena cada linha. Então, assim, extraordinário. E aí, diante desses comentários, assim, outros pontos interessantes do livro que eu achei, dois pontos interessantes. O primeiro é que as pessoas muitas vezes falam do assentamento de Canudos como uma resistência, e de fato foi uma resistência ao levante, ao golpe da proclamação da República, né? Eles eram monarquistas mais ou menos, assim, mas muitas pessoas falam isso como uma guerra aos poderosos do interior da Bahia, do Nordeste, que exploravam o povo, ou contra o próprio poder estatal. E falava ali que era um lugar sustentável, mas na verdade não, era uma tragédia ali, né? O Euclides da Cunha descreve que ali morriam, o assentamento teve ao todo 25 mil pessoas e por dia morriam de miséria mesmo, falta de comida, porque a condição do local onde eles estiveram era bizarra, né? Era muito difícil, morriam de fome mesmo, em torno de 25 pessoas, se não me engano, né? Então, assim, cara, é muita morte diariamente, assim. Então, um lugar de extrema pobreza, tanto que quando finalmente o exército vence, consegue, comete aquele massacre, né? A violência é impressionante, tanto por parte dos sertanejos no primeiro momento e depois por parte do exército. É guerra, mas assim, as pessoas eram decapitadas, empaladas, uma coisa assim bárbara mesmo, bárbara. E pensar que isso foi no nosso país, né? É interessante que Dom Pedro II, se eu não me engano, quando ele é mandado para o exílio, ele fala que não ia resistir porque não queria que fosse derramado sangue brasileiro para defender a monarquia. Só esse conflito aí, né? Foram mais de 20 mil pessoas que morreram, foram assim, de maneira muito violenta. E o segundo ponto assim que eu quero destacar, que eu achei muito legal, assim, é diferente, não é mais uma análise política ou histórica, é a figura do Antônio Conselheiro, né? Que sempre me chamou a atenção, mas assim, eu via no filme de Canudos, Zé Vilker, né? Aquela barbão. Mas Antônio Conselheiro, na forma que o Euclides da Cunha descreve ali, ele é um homem que teve uma desilusão amorosa, foi abandonado pela esposa, e daí ele começou a vagar no sertão. Começou a vagar, 20 anos andando, um belo dia um outro doido pegou um crucifixo, começou a andar atrás dele, e as pessoas começaram a fazer romaria atrás dele, ele começou eventualmente a pregar em alguma igreja ou não, fazer uma profecia sobre a situação da cidade, fazer benfeitorias em algumas cidades, outras. Então, assim, uma figura muito a cara do Brasil, nasce assim do nada e tem um poder extraordinário sobre as pessoas ali do sertão, né? Então, esses são os pontos desse livro maravilhoso, Os Sertões. Eu poderia falar muito mais, mas não menos do que isso. E esse é o meu comentário sobre Os Sertões de Euclides da Cunha.